Bezrat Hashem, Daf Tzaditet, Tadat de Shabbat. Estamos Daf Tzaditet, Amud B, Daf Tzaditet no verso, na última linha, Tanu Rabanan. Meio desse assunto do Mishkan, como eram os utensílios do Mishkan, os krashim, as telas. Aqui fala a Breta com relação aos krashim, Tanu Rabanan, Harutzima e o krashim. Vechalolima e o Adanim. Aqui fala a Braita, Harutzima e o Krashim significa que os Krashim, na parte de baixo, eram esculpidos. Tinham duas frentes que saíam da parte de baixo dos Krashim para se encaixar em dois espaços que tinha nos Adanim. Isso fala a Braita na continuação, Vechalolima e o Adanim. Os Adanim, as bases, tinham dois espaços. Será um encaixe entre o Keresh e o Adan. A parte de macho era no Keresh, na tora de madeira, e a parte fêmea era no Adan, na base. Para ser mais preciso, a largura do Keresh era 1,5 amá, 75 centímetros mais ou menos. Agora, eles esculpiam no meio do Keresh. Tinha lá uma profundidade de 1 amá, com uma largura de 0,5 amá, esse espaço. Sobrava dos lados, aqui duas frentes, cada uma de 0,5 amá, e depois esculpiam em volta dessas duas frentes 1/4 de 1 amá para cada lado, e sobrava lá 1/4 de 1 amá de esse encaixe macho. Isso entrava nos Adanim, nas bases que sustentavam os Krashim no chão. Continua a Breta, Venirim Krasim Balulaot Kohavim Barakia. E o que acontecia com os Krasim era o seguinte: os Krasim eram hastes de ouro que se usava como fecho. O fecho aqui é para as telas do Mishkan. Por exemplo, as telas de lã e linho. Elas eram feitas em conjuntos de 10 telas. Tinham dois grupos de 5 telas. Cada uma estava costurada sozinha. E para juntar esses dois grupos tinham fechos. Tinham lá anéis. E fechava isso com hastes de ouro, prendendo as duas telas juntas. Isso fala que a Braita, que esses krashim, essas hastes de ouro, pareciam como estrelas no céu. Por quê? Porque aqueles anéis eram feitos de lã azul e os krashim dentro ficavam brilhando como as estrelas no céu azul. Coisa muito bonita falar a Braita aqui que tinha no Mishkan. Continua a Braita, Tanu Rabanan, Yeriot Tachtonot shel Tchelet v'shel Argaman v'shel Tolat Shani v'shel Shesh. A primeira tela que tinha no Mishkan era Yeriot Mishkan. Yeriot Mishkan era feito de lã e linho, porém tinha 3 tipos de lã e 1 tipo de linho. O primeiro tipo de lã é Tchelet, é a lã azulada. O segundo é Argaman, é violeta. O terceiro é Tolat Shani, é a lã pintada de vermelho. E a quarta é Shesh, é o linho. O linho era meio dourado lá. E continua a Breta, Ve'elionot shel Maseizim. E a tela em cima da primeira tela era a tela feita de pelos de cabra. E a Torá citou uma sabedoria maior as mulheres que faziam as telas feitas de pelos de cabra do que faziam as telas de lã e de linho. Com relação às primeiras telas, as telas de lã e linho, está escrito: toda mulher sábia fazia os fios em suas mãos. Com relação às telas de pelos de cabra, tem sido diferente. Todas as mulheres que tiveram uma inspiração de sabedoria fizeram os fios de pelos de cabra. Parece um nível maior, tiveram uma inspiração de sabedoria. E explicou aqui a Braita que tem sido Tavu etaizim. Fizeram fios de cabras. Fios dos pelos de cabras. Vetania Mishum Rabbi Nehemia, o sábio explicou o que é dessa sabedoria a mais que tinha as mulheres que faziam as telas de pelos de cabra. Shituv beizim vetavui minaizim. As mulheres lavavam os pelos de cabra em cima das cabras e faziam os fios dos pelos de cabra em cima das cabras e depois arrancavam isso. Uma sabedoria muito grande para fazer uma coisa direito assim. Isso fala aqui a Gemara. Voltando ao assunto de carregar em Shabbat, Shtei Zustraot. A Mishnah falou o seguinte: se tinham 2 terraços, os dois no mesmo lado da rua, e a rua separando entre eles.
A pessoa que estendeu um objeto de um terraço ao outro está obrigado a Korban Hatat. Por quê? Porque assim que os Levim faziam no Mishkan, desmontavam o Mishkan, passavam as toras de madeira para a primeira carroça, e essa primeira carroça passava para a segunda carroça, que estava do lado, ou seja, como se fosse no mesmo lado da rua, com o deserto separando aqui entre uma e outra. Isso fala aqui a Mishnah, por isso é obrigado a Korban Hatat, porque todos os trabalhos do Shabbat se aprende no Mishkan. Existia esse trabalho no Mishkan, o ato de estender. Explica a Gemara. Amarav Mishum Rebifia, Galot, Tarteeno, Benen, Vitzden, Rishut Rabim. Já vimos isso antes. Falou o sábio que as carroças que seguravam os krashim, a parte de baixo dessas carroças, ou seja, entre o chão da carroça e o solo, o Benen, e a área entre uma carroça e outra, a Vetziden, e a área entre a carroça e a roda, e também a roda em si, ele Jutarabim, a pessoa que carregou lá 4 amot, tem que fazer o Korban Hatat. Explica o sábio, Amarabai, Benagalá, Nagalá, Kimloorech, Agalá. Explicou a Abai, entre uma carroça e outra tinha lá espaço para mais uma carroça. Ou seja, o comprimento de uma carroça cabia entre uma carroça e outra. Vekama Orech, Agalá. Quanto é o comprimento de uma carroça que tinha lá? Hamesh amot, 5 amot, 2,5 metros mais ou menos. Então o espaço entre uma carroça e outra também era 2,5 metros, 5 amot. Pergunta, mas lá ali, por que tinha que ser tão grande assim, 5 amot de comprimento? Bedavito paga sangue, devia ser suficiente 4,5 amot. Por quê? Porque servia essas carroças para segurar os krashim? Se a gente ia colocar os krashim sobre a largura dos krashim, a largura dos krashim media 1,5 amá. Quanto cabe lá? 3 krashim. Cada um com 1,5 amá. 3 fica 4,5. Está sobrando meio amá. Poderia fazer essas carroças de 4,5 amot. E mesmo que a gente colocasse os krashim sobre a grossura deles, a grossura é 1 amá, quantos krashim caberiam? 4 krashim. Por quê? Mesmo que poderia colocar 5 krashim lá, cada um com uma amá preenchendo os 5 amot, mas tem um problema. Tem esses tabaot, dentro lá dessas krashim tinha preso os anéis. Aqueles anéis tomavam espaço, tomavam meio amá. Tá bom, então vamos colocar 4 krashim, dá um total de 4 amot, mais meio amá para as tabaot. Sobra meio amá, até que tinha que ter 5 amot de comprimento nessas carroças. Isso pergunta a Gemara. Resposta aqui, resposta é para não ficar muito apertado. Ou seja, para colocar um objeto sobre outro objeto, uma superfície exata, é difícil. Não é prático fazer isso, então fazia lá um meio amá a mais. Fazia 5 amot em vez de 4,5. Amarava, falou Rava. Se der a galá, o lado das carroças tinha a mesma medida do que o receptáculo da carroça. O que significa isso? O lado da carroça é a parede exterior da carroça, entre a parede e a roda, e a largura da roda. Isso é a lateral da carroça. Quanto media isso? A mesma medida que tinha a largura dentro da carroça. A largura de dentro da carroça era 2,5 amot. Aqui também tinha aqui 2,5 amot para a lateral, ou seja, 1 amá e 1/4 de amá para um lado, e 1 amá e 1/4 de amá para outro lado, resultando 5 amot total a largura da carroça. Isso fala aqui, quanto media aqui a largura de dentro da carroça? 2,5 amot, então a lateral também tinha 2,5 amot. Fala lama ali, para que tem que ser tão grande assim, 2,5 amot? O beamta, o paga, sagya, seria suficiente colocar aqui um espaço para as carroças de 1,5 amá. Por quê? Mesmo que a gente não vai colocar a largura das toras de madeira sobre a largura de 1,5 amá, porque a gente acabou de falar que não dá para colocar uma superfície idêntica ao tamanho da base. Não é fácil, não é prático. Então a gente vai colocar as toras sobre a grossura delas, sobre esse amá. Tudo bem, então vamos colocar as toras sobre esse amá. Vai sobrar mais meio amá. Então faz aqui a largura de 1,5 amá. E vamos empilhar sobre a grossura das toras, porque tem que ter 2,5 amot. Resposta aqui, redondidade do krashim. Para quê? Para que os krashim não se desequilibrem, para não caírem para o lado. Então fazia aqui maior 2,5 amot.
Fala agora o seguinte, ela decai malan derech reshut rabim shesh esre amah. Agora voltando com relação ao assunto de Shabbat. Que a gente sabe que o reshut rabim, um recinto público, tem que ter no mínimo 16 amah de largura, 8 metros de largura. Pergunta como é com relação a isso. Derech reshut rabim shesh esre amah. Como já falamos que a largura do reshut rabim tinha 16 amah. Anan de gamrina lá no Mishkan. A gente aprendeu isso do Mishkan. Todas as leis se aprende do Mishkan, do tabernáculo, de Mishkan, Hamisra Ave. Qual a pergunta? Que a gente aprende do jeito que o povo de Israel carregava as toras de madeira nas carroças. Lá, aquela área toda não tinha 16 amot, tinha 15 amot. Fazendo a conta, tinha 2 carroças, cada uma com 5 amot de largura. Tá bom, então tinha 5 amot de largura para a primeira carroça, e para a segunda tinha mais 5, são 10. E entre uma carroça e outra já vimos que também tinha 5 amot, são 15. Não tinha 16 amot, tinha 15 amot. Por que a gente fala que a rua tem que ter 16 amot? Essa é a pergunta da Gemara. Como agora vai responder isso? Amta yetera ave. Tinha lá uma amá a mais, que a gente não contou até agora. Dhava kai ben levi, de remishtalfi, krashim avenakit leum. O que acontecia era o seguinte, tinha um levi que ficava atrás das carroças. Quando ele via que as toras de madeira estão se desequilibrando, o que ele fazia? Ele corria, se colocava entre as toras de madeira para suportar aqui as toras de madeira para não cair. Ele ocupava um espaço de meio amá, que ele conseguia se apertar lá entre as toras de madeira. Então tem para cada lado das carroças tinha mais meio amá, que esse levi segurava as toras de madeira. Então ficava mais uma amá no total, meio para cada lado fica mais um, somando nos 15 fica 16 amá. Esse era o espaço que o povo de Israel carregava no Mishkan. Continua a Mishnah, Matnitin, Chuliata bor be'asela, shem gvoim asara ve'rochvan arba'a, hanoten me'en vanoten al gaban, chayav pachot mikan patur. O que acontece aqui com Chuliata bor? Chuliata bor é a pessoa que cavou um buraco, pegou a terra do buraco e fez um muro em volta do buraco. Isso é Chuliat Abor. Ve'asela, se tem uma pedra na rua. Shem gvoim asara, tem uma altura de 10 tfachim, ou seja, 1 metro mais ou menos. Ve'rochvan arba'a, e tem uma largura de 4 tfachim por 4 tfachim. Então é como se fosse um reshut yachid. Uma coisa que é mais alta que o chão da rua, 1 metro, mais ou menos 10 tfachim, e tinha uma largura aqui de 4 tfachim por 4 tfachim, 40 centímetros quadrados, é um reshut yachid. Então se fala aqui, a Mishnah, no termo Menoten al-Gaban, Chayav, a pessoa que pega de lá e coloca na rua, ou pega da rua e coloca sobre lá, tá Chayav, tá obrigado a Korban Hatat, por quê? Está carregando na rua para o reshut yachid e vice-versa. Pachot mikan patur. Se essa Chuliat Abor, essa pedra, tem menos do que essa altura, ou menos do que essa largura, você dentro do Korban Hatat, que é parte da rua. A pessoa está obrigada, se ele carregou na rua, a 4 amot. Se ele carregou menos que 4 amot, está isento do Korban Hatat. Fala agora, lama lilemit ne Chuliat Abor ve'asela. Por que falou a Mishnah, pegou essa terra, de dentro do buraco e fez um muro? Litne Abor ve'asela, já falou um buraco e uma pedra. O buraco a gente ia aprender aqui que se tivesse lá uma profundidade de Asarat Tfachim e uma largura de 4 Tfachim, então a reshut yachid por si só, na profundidade, e a pedra é com relação à altura. Se tinha uma altura de Asarat Tfachim e uma largura de Arbat Tfachim, a reshut yachid, porque tem que falar que tem esse muro em volta do buraco. Fala agora, Messiah Rabi Yochanan, é uma ajuda para o que Rabi Yochanan falou. Damar Rabi Yochanan bor ve'chuliatah mitztarfina asara. Falou Rabi Yochanan uma novidade muito grande aqui. O que acontece se tem um buraco que tem 5 tfachim de profundidade e tem um muro em volta de mais 5 tfachim? Não tem asarat tfachim em nenhum dos dois, nem no muro e nem no buraco, mas juntos tem. Fala Rabi Yochanan, eles se combinam. É como se tivesse aqui asarat tfachim do buraco e a reshut yachid por si só. Se a pessoa carregou de lá para a rua, está obrigado a Korban Hatat. E se pensou falar que a nossa Mishnah, Chuliat Abor, mesmo que o buraco não tem 10 tfachim, mas junto com o muro tem 10 tfachim, é considerado um reshut yachid. Continua aqui a Gemara, Tana Neach, uma prova de Rabi Yochanan, Bor reshut rabim amukah sara ve'rochva arba'a. Se tem um buraco na rua, que tem a profundidade de 10 tfachim,
e tem uma largura de 4 tvachim, Malin e Mena Beshabat. A pessoa não pode pegar água desse poço e tirar água de lá, em Shabbat. Por quê? Porque a pessoa está de pé na rua. E esse buraco é o Reshut HaYachid, a pessoa vai pegar a água do buraco para pegar para a rua, está carregando do buraco para a rua, do Reshut HaYachid para o Reshut Rabim, está Chayav Chatat. Continua aqui a Braita. Ela imkena sula mechitza gvoa asarat fachim. A única condição que pode carregar de dentro desse poço para fora é se fizeram uma mechitza em volta, paredes em volta desse buraco. As paredes têm que ter no mínimo asarat fachim, 1 metro. O que vai acontecer é que essa área toda virou um Reshut HaYachid. Não só o buraco é o Reshut HaYachid porque ele é profundo, asarat fachim. Uma vez que tem paredes em volta, toda aquela área em volta do buraco também é o Reshut HaYachid. Se é o Reshut HaYachid, pode carregar do Reshut HaYachid para si próprio, pode pegar água e beber água fora do buraco tranquilamente. Isso fala aqui a Braita. Ve'en shotin emena beshabat. Se não tem paredes, é proibido beber desse poço em Shabbat. Mesmo que a pessoa vai colocar sua cabeça em cima do poço e vai beber, é proibido fazer isso. Mesmo que ele está bebendo dentro do Reshut HaYachid, por quê? Uma vez que seu corpo está fora do poço, então ele pode querer chegar carregado de dentro do poço para fora do poço. Vai estar carregando o Reshut HaYachid. Para o Reshut Rabim está proibido. Fizeram aqui uma cerca para a pessoa não chegar a carregar. Somente pode fazer isso se a pessoa colocou a sua cabeça e a maioria de seu corpo dentro do poço. Colocou praticamente todo o seu corpo dentro do poço e está bebendo lá, pode fazer isso. Uma vez que ele fez bastante aqui sinalização, a gente não suspeita que ele vai esquecer e não vai chegar a carregar de dentro para fora do poço. Agora chega a prova para Rabi Yochanan. O boi vechulhata mitzarfin asara. O buraco e o muro em volta do buraco se combinam para fazer aqui essa diferenciação entre o buraco e a rua de asarat tvachim, 10 tvachim. Como a gente viu, por exemplo, se deu um buraco de 5 tvachim e um muro de 5 tvachim. É como se fosse aqui um buraco de 10 tvachim, é o Reshut HaYachid por si só. Continua a Gemara, Ba minei Rav Mordechai mirava. Perguntou Rav Mordechai para Rava. Amud Reshut Rabim gavoa asara verachav dalet vezarak venachal gabav mal. Agora vamos ver várias questões aqui profundas com relação ao trabalho de carregar em Shabbat. A pessoa tinha um pilar na rua. O pilar era alto, asarat tvachim. Verachav era largo, arbat tvachim. Jogou uma coisa e caiu em cima desse buraco. Mal. Qual é a lei com relação a isso? Minha brina, qual é a questão? A questão já sabemos que acima de 1 metro da rua é uma comptur. É um lugar neutro. A pessoa carregou uma coisa que estava acima de 1 metro da rua para a rua, está isenta do Korban Hatat. Porque carregou de uma comptur, de um lugar neutro para a rua. Aqui ele carregou da rua para um pilar. Porque o pilar é mais alto do que a rua, asarat fachim. Então, talvez ele está isento. Por quê? Porque o objeto, antes de chegar no pilar, que é um Reshut HaYachid, ele passou por uma comptur, talvez está isento, ou talvez está obrigado. Por quê? Porque no final das contas ele carregou da rua para um Reshut HaYachid. Isso vai perguntar a Gemara. Entre parênteses aqui, temos que esclarecer um assunto para as próximas Gemarot. A pessoa que carrega na rua Arba Amot, está obrigado ao Korban Hatat. Se carregou 2 metros, está transgredindo o preço da Torá de carregar na rua. A pessoa para carregar de um Reshut HaYachid para um Reshut Rabim, ou contrário, não precisa carregar Arba Amot, não tem que carregar 2 metros. Se ele carregou pouco, atravessou o Reshut Rabim para um Reshut HaYachid, mesmo que ele não andou aqui 4 Amot, está obrigado ao Korban Hatat, a gente vai precisar disso na Gemara na frente. Porém, voltando à nossa questão aqui, a pessoa jogou um objeto e caiu em cima desse pilar e passou por uma comptur. Qual é a lei? Fala agora, minha brina, explica aqui a questão. Minha brina na reakira beisur, areanachá beisur. Talvez está obrigado com o Korban Hatat. Por quê? Porque ele deslocou o objeto na rua, de uma forma proibida, e descansou o objeto numa casa, de forma proibida, está obrigado com o Korban Hatat, talvez. Ou Dilma, ou talvez não. Kevadimmakom turkaatia, lo, talvez porque passou por uma comptura antes de chegar no Reshut HaYachid, está isento. Amalei matnitini, falou Rava, uma Mishnah mefureshet. Falou Agmará. Ata Shailele Rav Yosef. Rav Mordechai perguntou para Rav Yosef. Amalei matnitini. Rav Yosef falou a mesma coisa, uma Mishnah. Ata Shailele Abaye.
Veio quando Abai, Amani Matridini falou a mesma coisa, a Mishnah. Amari o Kulchu Beroka Dadita Fitu. A Mordecai falou: vocês todos têm a mesma saliva na boca? Vocês falaram a mesma resposta? Deve dizer que vocês têm a mesma saliva. Perguntaram os sábios, Rava, Abai, Rav Yosef, para Mordecai: você não sustenta isso que é a nossa Mishnah? A Mishnah me fureshet. Que o que? Anotel meen, venotel el gaban chayav. A pessoa que pegou um objeto na rua e colocou sobre uma pedra alta a 1 metro de altura da rua, está obrigado por Korban Hatat. Aqui também carregou da rua, passando por acima do metro e descansou o objeto numa pedra. Aparentemente a pessoa aqui, para colocar uma coisa acima de 1 metro, tem que levantar um pouquinho mais. Aqui entrou acima de 1 metro de distância da rua, é uma comptur. Mas assim a gente vê na Mishnah que está obrigado por Korban Hatat. Fala, não. Rav Mordecai não gostou dessa prova da Mishnah. Por quê? Amalediram matrit bimachat. Falou Rav Mordecai, talvez a nossa Mishnah é como uma agulha. A pessoa está carregando uma agulha, a agulha tem uma área tão mínima que não é considerado que passou os asarat fachim. Falou Rav Mordecai. Aí está obrigado com o Korban Hatat, porque foi direto da rua para um Reshut Hayachid. Aí está obrigado com o Korban Hatat. Mas se é um objeto grande, tem lá uma altura considerável, então antes de ele descansar no Reshut Hayachid, ele passou acima de Asarat Fachim. Agora não vai gostar dessa rejeição de Mordecai e vai devolver a prova para seu lugar. Uma agulha, mesmo que é uma coisa bem mínima, mas tem uma certa altura, essa altura passou esse Asarat Fachim, e mesmo assim está obrigado na Mishnah. Mesmo que ele carregou da rua, passando por uma comptur e descansando no Reshut Hayachid, está obrigado com o Korban Hatat, respondendo a pergunta que Rav Mordecai falou. Então, como Rav Mordecai vai explicar a nossa Mishnah, porque ele não gostou da Mishnah, parece uma prova bem boa para que ele questionou. Responde a Gemara de Mursha. Talvez a nossa Mishnah se trata de uma pedra que tem lá uma Mursha, uma blitá, é uma extensão. É uma coisa que está sobrando aqui um pedaço para fora, está abaixo de Asarat Fachim. A pessoa colocou um objeto lá, mesmo assim está obrigado com o Korban Hatat, ele não colocou aqui em cima da pedra. Aí está obrigado com o Korban Hatat. Por quê? Porque essa murcha, essa extensão, é secundária ao muro, é secundária à pedra. É como se fosse um buraco no muro que tem lá uma altura de Asarat Fachim. A pessoa colocou dentro desse buraco, está obrigado com o Korban Hatat. Por quê? Porque esses buracos são secundários ao muro. E o muro por si só, o Reshut Hayachid, porque é mais alto a Asarat Fachim. Aqui também essa pedra tem essas blitot, tem essa murcha. E uma vez que tem aqui essa altura de Asarat Fachim, também essa murcha é o Reshut Hayachid. Mesmo que está abaixo de Asarat Fachim de altura. Aí está obrigado com o Korban Hatat, falar a Mordecai. Mas se a Mishnah se tratasse de um caso normal que a pessoa colocou em cima da pedra, acima de Asarat Fachim, talvez estaria isento, porque passou aqui o objeto por uma comptura antes de descansar em cima da pedra. Essa é a primeira possibilidade que a Mordecai vai rejeitar a Mishnah, e Nami Deirame Becharitza. Ou talvez tenha uma rachadura, a pessoa pegou uma agulha, e em vez de colocar em cima da pedra, arrastou essa agulha, e colocou ela em cima da pedra sem levantar ela nada. Quando ela chegou no topo, ela já estava descansando lá. Não passou essa agulha acima de Asarat Fachim e depois descansou ela em cima da pedra. Arrastou por essa haritz. Portanto, isso fala na Mordecai, talvez a nossa Mishnah é diferente, que ele não chegou a levantar aqui o objeto acima de Asarat Fachim. Mas se ele tivesse chegado a levantar acima de Asarat Fachim, talvez estaria isento do Korban Hatat. Continua a Gemara, Rav Misha, Bai Rav Yochanan. Falou o sábio. Rav Yochanan tem uma questão aqui. Kotel Bereshut Rabim, Gavó Asara, Venurachav Arba. O Mukavle Carmelit, Vesaor Reshut Hayachid. Um caso um pouco complexo aqui. Tinha um muro na rua. Tinha uma altura de Asarat Fachim, uma altura para ser chamado por Reshut Hayachid. Porém, não tem a largura para ser chamado por Reshut Hayachid. Venurachav Arba. Porém, o Mukavle Carmelit, esse muro, ele envolvia aqui um carmelita, um recinto rabínico. É um recinto que pela Torá poderia carregar para lá. E os sábios decretaram que vai ser uma rua miderabanan. Então esse muro está envolvendo esse carmelita. Não só isso,
A pessoa que construiu esse muro, construiu com a intenção de morar dentro desse carmelita. Esse muro fez com que o carmelita virasse um Reshut Yahid agora. Isso fala que em outro lugar, a pessoa que fez um muro em volta de um carmelita com a intenção de morar no carmelita, esse carmelita virou um Reshut Yahid, virou uma casa. O que acontece aqui com esse muro? Esse muro por si só não é um Reshut Yahid, mas ele fez com que o carmelita virasse um Reshut Yahid. Vezarak venachal gabav mal. A pessoa jogou um objeto e esse objeto descansou em cima desse muro. Qual é a lei? A Gemara vai explicar a questão. A questão é a seguinte. Esse muro fez com que o carmelita virasse um Reshut Yahid. Então talvez esse muro também é Reshut Yahid. Uma vez que ele está ajudando o carmelita a virar Reshut Yahid, talvez ele próprio também recebe a importância de um Reshut Yahid. Uma vez que ele serve para pessoas morarem dentro do carmelita, faz parte do Reshut Yahid. Ou talvez não. Talvez que na prática ele não tem 4 tuvachim de largura. Não tem uma área aqui para se chamar do Reshut Yahid. Talvez não é o Reshut Yahid. Mesmo que ele ajude o carmelita a virar Reshut Yahid, mas não por isso ele vira Reshut Yahid também. Dois lados da questão. Fala Gemara, Ula Kal Vachomer, tem uma dedução aqui. La'achirim oseh mechitza la'atzmo lo koshken. Fala Ula o seguinte. Se para o carmelita, esse muro faz com que o carmelita vira um Reshut Yahid. Para ele próprio não vai funcionar que vai ser um Reshut Yahid. Se para os outros ele faz com que vira um Reshut Yahid, com certeza para ele próprio também é um Reshut Yahid. Isso fala Ula. Ele recebe essa importância. Ele vira parte do Reshut Yahid, que ele está ajudando o carmelita, também ele vira Reshut Yahid, uma importância para ele. Fala agora o seguinte, Tmanami, também tem aqui um ensinamento como esse é o ensinamento de Ula. Amarav Chia Barashi Amarav, Mechen Amarav Yitzchak Amarav Yochanan. Falou o sábio, Kotem Birshut Rabim Gavoa Asara Ve'enu Rachav Arba Umukab leKarmelit Ve'asor Reshut Yahid Azorek Venachal Gabav Chayav La'achirim oseh mechitza la'atzmo lo kosh, que é a mesma coisa que a gente falou anteriormente, que uma vez que ele faz com que o carmelita vira Reshut Yahid, também ele vira Reshut Yahid. Continua agora Bai Rabi Yochanan, outra pergunta de Rabi Yochanan. Bor tisha ve'akar mimena chulia ve'ishtima le'asara mal. Agora uma outra questão bem complexa aqui. Tinha um buraco que tinha uma profundidade de 9 tfachim, não o suficiente para ser chamado um Reshut Yahid. Por que a pessoa fez? Pegou uma chulia, pegou um bloco de terra do chão do buraco em Shabbat e carregou para a rua. O que ele fez? Junto com o que ele fez, o ato de carregar, ele fez com que esse buraco virasse um Reshut Yahid. E por exemplo, a pessoa não carregou Arba Amot, não carregou os 2 metros para estar obrigado por carregar na rua. Agora a questão é a seguinte, uma vez que ele fez com que isso virasse um Reshut Yahid, junto com o que ele estava carregando, será que ele é julgado como se ele carregou de um Reshut Yahid para a rua e está obrigado por Korban Hatat, mesmo que ele não carregou Arba Amot? Ou uma vez que quando ele começou a carregar, não era um Reshut Yahid, era um Reshut Rabim ainda, tinha só 9 tfachim de profundidade, então ele está isento porque ele não carregou Arba Amot na rua. Essa é a questão, vai explicar como é a questão. Mal. Akirat Chefetz ve'asiyad mechitza be'ad hadad ikatu u'mechayev. Talvez isso que ele deslocou o objeto, esse pedaço de terra, ve'asiyad mechitza, isso que ele fez com que o buraco tenha aqui uma mechitza de asarat fachim em volta dele, be'ad hadad ikatu, acontece junto, ou seja, do mesmo momento que ele está fazendo o ato de carregar, naquele mesmo momento já está fazendo a mechitza. Então, para cada pedaço que ele carregou, com certeza ele já fez aqui um pedaço de uma mechitza e está obrigado a Korban Hatat, ou não mechayev, ou talvez não, talvez quando ele começou o ato de carregar não tinha aqui um Reshut Yahid, está isento. Agora a Gemara vai perguntar uma outra pergunta sobre essa pergunta que a gente já falou. Vim Tzelomar, que mandelove mechitza será meikara lo mechayev. Se você quer falar que a primeira questão, vamos responder. Uma vez que não tinha do começo Asarat Fahim de profundidade, não está obrigado a Korban Hatat, como vai ser em outra questão? Tinha sim um buraco que tinha uma profundidade de Asarat Fahim, era um Reshut Yahid.
que aconteceu foi, a pessoa pegou um bloco de terra e colocou dentro desse buraco e diminuiu aqui a profundidade do buraco em um tefach. Fez agora uma profundidade de 9 tefachim. Qual é a lei? Qual é a questão aqui? Se a gente fosse falar que a primeira questão, que ele tirou um pedaço de terra e fez o buraco mais profundo, lá está isento, porque quando ele começou a carregar, ainda não era Reshut Yachid, aí está isento, mas aqui, antes dele começar a carregar, era um Reshut Yachid. Talvez ele é julgado conforme o começo do ato de carregar, que ele começou o ato de carregar, era um Reshut Yachid, está obrigado a Korban Chatat. Você vai perguntar como era. Mal, Anachat Hefet Vesiluk Mechitzah Be'adadat Dikatu Michayev. Talvez o ato de colocar esse pedaço de terra no chão e desfazer o Mechitzah veio junto e está obrigado a Korban Chatat, porque quando ele começou a fazer esse trabalho, era um Reshut Yachid, está obrigado por carregar da rua para o Reshut Yachid. Ou não Michayev, ou talvez não, por quê? Porque no final das contas, o que ele fez? Ele carregou um bloco de terra, ele desfez esse Reshut Yachid, fez ele um Reshut Rabim e não carregou Arba Amot do Reshut Rabim, talvez está isento do Korban Chatat. A Gemara quer responder essa pergunta de Rabi Yochanan como outro ensinamento de Rabi Yochanan. Detran uma Mishnah, Hazorek Arba Amot Bakotel Lemala Me'asarat Tefachim Kezorek Ba'avir. A pessoa que pega um objeto e joga num muro em Shabbat, na rua, e jogou e caiu em cima de Asarat Tefachim, Kezorek Ba'avir, é como se a pessoa tivesse jogado no ar da rua, acima de Asarat Tefachim, está isento, é uma comptur, como a gente já falou, um lugar neutro. Lemata Me'asarat Kezorek Ba'aretz, se a pessoa jogou esse objeto e caiu abaixo de 1 metro, é como se tivesse jogado no chão da rua e está obrigado ao Korban Chatat. Kezorek Ba'aretz Arba Amot Chayav. A pessoa que jogou Arba Amot na rua está obrigado ao Korban Chatat. Na Vinarba, perguntamos com relação a essa Mishnah. Ve'alonach, a pessoa jogou um objeto no muro, ele estava distante do muro Arba Amot. O que aconteceu? Tem aqui um reflexo, ele joga o objeto no muro, o objeto bate no muro e cai no chão, para trás, distante do muro. Ele não jogou aqui no total Arba Amot. E sobre isso Rabi Yochanan falou, se trata aqui de uma geleia bem gordurenta, que ele gruda, uma geleia que grudou num muro, e aí está obrigado com o Korban Chatat, que carregou Arba Amot, então onde ele estava até o muro. Pergunta com relação a isso. Por que está obrigado com o Korban Chatat? O que ele fez? Ele jogou uma distância de Arba Amot, mas a geleia em si tem um volume, ele estava exatamente a Arba Amot de distância do muro, e esse volume da geleia, tá bom que o lado que está grudado com o muro está distante dele, Arba Amot, mas o lado que está perto dele não está distante dele, Arba Amot, mesmo assim está obrigado com o Korban Chatat. Por quê? Aqui está a questão, aqui, essa é a prova para o que Rabi Yochanan falou anteriormente, sobre isso pergunta a Gemara, por que está obrigado com o Korban Chatat se ele jogou essa geleia no muro? Tá bom que um lado da geleia está distante dele, Arba Amot, o lado que está grudado com o muro está uma distância dele de Arba Amot. Porém, o lado que está perto dele não está distante dele, Arba Amot, está perto dele. Está entre ele e o muro. E por que está obrigado com o Korban Chatat com relação a isso? O objeto não se deslocou, Arba Amot. Deve ser que o quê? Uma vez que no começo, antes dele jogar, ele está obrigado com o Korban Chatat por jogar isso, Arba Amot. Mesmo que no final, quando ele já jogou, não tem uma distância entre ele e a geleia de Arba Amot, mesmo assim está obrigado com o Korban Chatat, porque a gente vai conforme o começo do ato de carregar, não conforme o final. Aqui também com relação à questão de Rabi Yochanan, o que ele fez? No começo ele tinha um buraco que tinha uma profundidade de Asarat Tefachim. E ele pegou um bloco de terra da rua e colocou no chão desse buraco. Fez com que ele tenha agora uma profundidade de 9 Tefachim. Mas a gente tem que olhar para o começo do ato de carregar. E o começo do ato de carregar, ele carregou da rua para o Reshut Yachid, obrigado com o Korban Chatat. Isso fala com a prova para o que um dos lados que Rabi Yochanan perguntou, de um ensinamento de Rabi Yochanan próprio com relação à geleia. A pergunta aqui é como Rabi Yochanan pode questionar essa pergunta se tem uma prova do que ele próprio falou para um dos lados. Isso pergunta a Gemara. A resposta: Hatam no mevater, Haka mevater lei. A resposta é o seguinte: quando a pessoa joga uma geleia no muro,
essa geleia não fica secundária ao muro. Tem a geleia e tem o muro. Não tem aqui uma coisa a ver, uma relação entre eles. Aí está obrigado com o Korban Hatat. Porém, quando ele colocou esse pedaço de terra no chão do buraco, o chão do buraco virou parte do buraco. Se virou parte do buraco, agora a gente tem que olhar, olha, no final, ele não carregou da rua para um Reshut Hayahid, esse Reshut Hayahid virou um Reshut Rabim outra vez, com uma profundidade de 9 Tfachim. Não estou obrigado com o Korban Hatat por causa disso, por quê? Porque o chão que ele colocou no buraco virou parte do buraco. Porém aqui, a geleia e o muro não ficam dependentes um do outro, não viram uma coisa. Vamos ver assim, então, obrigado com o Korban Hatat porque está carregando de onde ele está até o muro. Tá bom que tem um pedaço da geleia perto dele, mas a geleia está grudada no muro. O lugar da geleia é no muro, não está aqui secundária ao muro. Não é parte do muro como se ele não tivesse jogado aqui os 4 amot. Ele jogou 4 amot. A prova é que se deslocou entre ele e o lugar onde está grudado do muro 4 amot. Isso fala que essa diferença. Se uma coisa está aqui anulada, secundária perante a outra superfície, então a gente fala realmente no final das contas ele não carregou aqui uma distância que obriga ele ou em 2 resíduos que obrigam ele por carregar. Mas se não tem aqui uma relação de secundária e dominante, então a gente vai falar que ele sim jogou Arba Amot, ele sim jogou de um Reshut Hayahid para um Reshut Rabim, ou um Reshut Rabim para um Reshut Hayahid. Isso fala aqui a Gemara. Continua, Bairava, perguntou Rava, Zarak Daf Venachal Gabe Tedot Mal. Uma outra questão parecida. A pessoa jogou uma tábua de madeira e caiu em cima de bastões que estavam presos no chão. Esses bastões eram altos a Sarat Tfachim, mais ou menos 1 metro, mas não tinha uma largura de 4 tfachim por 4 tfachim. O que aconteceu foi que essa tábua de madeira fez com que agora esses bastões ficassem no Reshut Hayahid. Por quê? Porque grudou em cima, e agora em cima tem uma área de 4 tfachim quadrados, com uma altura de Asarat tfachim, virou um Reshut Hayahid. Ou seja, isso que ele jogou essa tábua de madeira, ele jogou um objeto, fez o Reshut Hayahid. A pergunta é se ele está julgado agora para jogar uma coisa da rua para o Reshut Hayahid. Isso pergunta a Gemara. Mai kami baile, anachat chepet v'asiad mechitza be'adadad bika'atu, anu de Rabi Yochanan. Agora fala, se essa é a pergunta, como a gente explicou anteriormente, tem uma outra pergunta aqui. É idêntico ao que Rabi Yochanan questionou. Então pode ser que Rava e Rabi Yochanan estão perguntando a mesma pergunta. Também aqui é a mesma coisa. Será que o ato de fazer o Reshut Hayahid e o ato de carregar vieram juntos, está obrigado a Korban Hatat ou não? É a mesma coisa que a gente falou com relação ao buraco. Será que o ato de fazer o Reshut Hayahid e o ato de carregar vieram juntos, então obrigado a Korban Hatat ou não? Corrija a Gemara, não. Aqui é outra pergunta. Que Kamibai Lelerava, que onde será que Daf Vechepes Al-Gabav? É um caso mais complexo ainda. A pessoa pegou uma tábua de madeira e colocou um objeto em cima da tábua de madeira. Tinha aqueles bastões na rua, altos a Sarat Tfachim, não com uma largura de Arba Tfachim, por Arba Tfachim. Jogou esse tábua de madeira com esse objeto em cima. Como a gente vai julgar isso agora? Ou seja, mesmo que a gente vai falar com relação a uma tábua de madeira sem um objeto em cima que está isento do Korban Hatat, por quê? A gente vai julgar aqui. Quando ele jogou no começo, ele não jogou da rua para o Reshut Hayahid. Quando ele jogou, não era o Reshut Hayahid ainda. Depois que ele jogou, aí essa área de 4 tefachim quadrados fez com que esse bastão virasse um Reshut Hayahid, mas não antes. Não dizer que está isento do Korban Hatat, mas aqui não está obrigado ao Korban Hatat. Por quê? Isso pergunta lá. Talvez a gente vai julgar essa tábua de madeira e esse objeto que está em cima da tábua de madeira como um objeto só, que caiu junto sobre esses bastões. E do mesmo jeito que está isento para a tábua de madeira, quando ele começou a jogar, ele não fez uma coisa proibida, não jogou de uma rua para o Reshut Hayahid, não era o Reshut Hayahid no começo. Aqui também vai estar isento, ou talvez aqui é diferente. Qual é a diferença? O Dilma Kevan de Loev Shad de Lomidalha Purta, talvez aqui é diferente, por quê? Porque talvez quando a pessoa joga um objeto sobre uma tábua de madeira, o que cai primeiro aqui é a tábua de madeira. A tábua de madeira caiu sobre os bastões, fez com que o bastão virasse um Reshut Hayahid,
e depois caiu sobre ele o Hefetz. Depois caiu o objeto em cima dessa tábua de madeira. Quando caiu o objeto em cima da tábua de madeira, já era um Reshut Yahid, e talvez está obrigado a Korban Hatat, ou seja, como a gente vai julgar isso? Tem um objeto sobre o outro. Eles estão aqui em um conjunto, e a gente vai julgar como eles caíram juntos, mesmo que eles, pode ser que tenha um atraso entre um e outro, mas eles caíram juntos, ou não. Mesmo que eles estão aqui juntos, mas que a tábua de madeira cai antes, e depois caiu o objeto em cima, talvez a pessoa está obrigada a Korban Hatat, porque foi em dois estágios aqui. Primeiro caiu a tábua de madeira, fez o Reshut Yahid, depois caiu o objeto sobre a tábua de madeira, sobre o Reshut Yahid, essa é a questão, isso fala a Gemara. Responde a Gemara Teiku, não tem uma resposta para essas questões de Rabi Yohanan. B'Ezrat Hashem, a gente tem que resolver mais esses assuntos amanhã com outro Daf. Baruch Adonai Olam, amém, amém.